Nós queremos ouvir, neste momento, ao amado pastor e desembargador William Douglas, para nos trazer um momento da palavra de Deus. Boa noite, boa noite, boa noite. Crente gosta de oração, crente gosta de música e crente gosta de Bíblia, de palavra, de pregação. Vamos orar? Pai amado, toca agora, Senhor, fala com este povo, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar e para te agradecer. Fala com teu povo, traz o teu Espírito, fala conosco. Meus queridos, primeiramente, boa noite mais uma vez. Eu quero dizer que hoje é uma noite de festa, uma festa muito grande, uma festa muito especial. E são tantas as autoridades que eu vou pedir licença para só mencionar 3 delas. A primeira, a maior autoridade presente neste local, Jesus Cristo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda autoridade que eu quero mencionar é o nosso presidente da República. E é ele quem diz que ele diz Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, certamente, ele está aqui honrando a primeira autoridade presente. A terceira autoridade, quero mencionar o pastor Jonatas Câmara, a toda a família Câmara, que nos recebe aqui hoje. Numa noite de festa, a gente não pode deixar de celebrar e queremos parabenizar o senhor presidente por estar colocando Deus acima de todos e principalmente por estar respeitando o povo cristão desse país. Queremos parabenizar pelos 10 meses, pelos resultados extraordinários. Os números já estão aí e os números são absolutamente extraordinários. O senhor recebeu terra arrasada e está conseguindo em muito pouco tempo apresentar números e nós ficamos muito felizes por isso. Queremos também agradecer pelo seu esforço. Queremos declarar que nós sabemos o quanto que é difícil estar sendo presidente, quanto que é difícil, quanto peso se deposita sobre os ombros de Vossa Excelência, e dizer que esse peso, que já é grande, é ainda maior por causa da deslealdade da imprensa, da deslealdade de autoridades, de pessoas que estão aparelhadas e pessoas que não colocam o Brasil acima de tudo. Mas nós queremos dizer que nós elogiamos o seu esforço e que conte com as nossas orações e que conte com o nosso apoio. E esse apoio tem fonte dupla. O primeiro apoio é natural, porque o presidente traz de volta o respeito aos valores cristãos e ele vive mencionando isso. Mas não é só por isso. Nós também temos que respeitar, e se você quer ser cristão, você tem que seguir a Bíblia, e a Bíblia é muito clara. Não é uma opção, é uma ordem. E a ordem está em Romanos 13, a partir do verso 1. Todos, não só os que simpatizam, todos, não só os que gostam, todos, não só do seu partido, todos os que querem ser cristãos, devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Você deseja viver livre do medo da autoridade? Faça o que é certo. As autoridades não causam temor àquele que faz o certo, mas a quem faz o errado. Deem a cada um o que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Então a palavra que eu trago aqui é uma palavra eminentemente bíblica. A Bíblia fala, honre a autoridade. O profeta Jeremias, se dirigindo ao povo que ia como escravo para a Babilônia, disse: trabalhe para o bem e para a prosperidade da cidade, porque a cidade tendo paz, vocês terão paz. Nós temos o dever, não só cívico, mas cristão, de trabalhar para o bem, para a prosperidade, orar, respeitar as nossas autoridades. Senhores, eu não me dirijo não só aos presentes aqui, mas a todos aqueles que nos acompanham pela Rede Boas Novas. Eu me dirijo a uma multidão
E eu quero dizer que qualquer governante precisa de apoio. Qualquer governante precisa que as pessoas se mobilizem. Já se perguntou uma vez quanto tempo você precisa para varrer todas as ruas de Nova York? E a resposta é muito simples: 15 minutos. Basta que cada um varra a sua calçada. O que está faltando nesse país é que cada um varra a sua calçada. Senhores, nós como cristãos não somos quem devíamos ser, não somos quem queremos ser, não somos quem seremos um dia, mas graças a Jesus nós não somos mais quem nós éramos. E esse Jesus que transforma, que cura, que liberta, que salva, esse Jesus que está presente aqui, porque Ele prometeu estar presente, Ele quer transformar esse país. E Jesus tem duas fórmulas para transformar o país. A primeira fórmula é a fórmula de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Fiscal corrupto, superintendente da Receita de sua época, ladrão. Certamente estaria em algum processo da Lava Jato. Mas este Zaqueu, rico e infeliz, sabe que Jesus vai passar e sobe na árvore para olhar Jesus. Jesus olha para ele e fala: hoje me convém pousar em tua casa. E aquele homem só por isso já começou a ficar feliz. E os senhores todos que estão aqui neste lugar, nem que seja o segurança do presidente que está aqui cumprindo seus deveres, nem que seja você que veio assistir, ver o presidente pessoalmente, é um bom motivo para vir aqui. Mas você está em cima da árvore e Jesus está olhando para você hoje e dizendo: eu quero entrar na sua casa. E o interessante é que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu, que é ladrão, corrupto, servidor público corrupto, ele se arrepende e ele é tocado por Jesus e ele fala: Jesus, o Senhor entrou na minha sala, mas o Senhor vai entrar na minha casa toda. Eu vou deixar de ser corrupto, eu vou devolver o que eu roubei. E eu quero conclamar o povo de Deus a orar para que o Espírito Santo faça o seu trabalho. E eu gostaria muito de ver. Zaqueu fez a autodelação premiada. Ele não entregou ninguém, ele entregou a si mesmo. Como eu queria ver os corruptos desse país conhecerem Jesus e fazerem como fazem as pessoas nos presídios, dizendo: eu quero abandonar o crime. Porque quem visita presídio, como eu visito presídio, como os senhores visitam presídio, a gente sabe que Jesus transforma e liberta. A Rede Globo disse que é falsidade, mas nós sabemos a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos lá, nós estamos dando sopa, nós estamos dando banho em mendigo, nós estamos lá ajudando os refugiados venezuelanos. Esse é o primeiro caminho, o caminho de Zaqueu. E aí eu pergunto a cada um aqui: você já deixou Jesus entrar? Ou você que já é crente está há muito tempo, será que em algum canto da sua casa Jesus ainda não entrou? Será que a forma como você trata a sua esposa? Você tem que tratar a sua esposa como Jesus tratou a igreja, trata a igreja. Você tem que amá-la e respeitá-la. Será que você está tratando os seus empregados bem? Será que você está honrando o seu patrão? Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar. Nós precisamos transformar primeiro a gente mesmo. É um metro quadrado por metro quadrado. Você precisa deixar isso acontecer na sua vida. Agora ainda tem uma segunda forma de mexer a sociedade. William Carey foi um missionário que foi para a Índia evangelizar e falar de Jesus. E quando ele chegou lá, ele descobriu o sati. O que era o sati? O sati é um costume hindu de queimar a viúva junto com o cadáver do marido. Eles queimavam uma mulher viva. E aquele missionário, falando do amor de Jesus, mudou a cultura. Não tem essa de respeitar a cultura. Se a cultura é do ódio e da morte, não tem essa de respeitar a cultura. Jesus muda a cultura como mudou lá e pararam de queimar as viúvas. E neste país matam-se curumins. Neste país matam crianças, bebês que nascem gêmeos ou com deficiência física, e eles são enterrados vivos. São enterrados vivos. E quem tem que enterrar é a mãe. E o filme que a ministra Damares fez denunciando isso foi censurado pelo Ministério Público Federal. E infelizmente a gente teve gente falando, defendendo isso, defendendo a cultura da morte.
Senhores, nós precisamos mudar a cultura. E quem vai mudar a cultura? Nós. Agora, qual o problema que nós temos hoje para mudar a cultura? O problema para mudar a cultura é que a gente está lidando hoje, a gente precisa ser a mudança que quer ver no mundo, a gente precisa ser sal e luz, a gente precisa ser praticante da palavra, a gente precisa ler a Bíblia. Você precisa ler isso aqui todo dia, não é de vez em quando. Você precisa ler esse livro todo. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, hoje é dia 15, lê o Provérbios 15, você, no dia 20, lê o Provérbios 20, você vai ficando mais sábio para conduzir a sua casa, o seu trabalho. Você precisa ler a Bíblia. Se você quer ser cristão, lê a Bíblia. É o livro. Esse é o livro mais fantástico que existe, mas você precisa ler o livro. Precisa ser um bom profissional. Precisa entender que hoje nesse país há uma cultura de crime, de proteção do crime, de corrupção, de sugestão de luta entre pessoas, de luta entre classes, de ódio entre brasileiros, e isso não tem nada a ver com o que está nesse livro, porque esse livro fala de paz, de perdão, de conciliação, de diálogo. Esse livro fala que bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Martin Luther King, um pastor norte-americano, ele disse o quê? Preste atenção, meus irmãos. A escuridão, eu estou citando Martin Luther King, a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz expulsa a escuridão. O ódio não pode expulsar o ódio, apenas o amor pode expulsar o ódio. E todos aqueles que falam desse livro falam de um Deus que é de amor, de um Deus que pune o pecador, mas também que se entrega para mudar o pecador. Meus irmãos, nós precisamos começar a fazer isso. E aí, desculpem, nós conseguimos ser maioria nesse país e estamos sendo perseguidos. Desculpe, nós estamos sendo uns bananas. Nós estamos sendo incompetentes. É misericórdia, Senhor. Porque lá no Oriente Médio, em alguns países da África, onde somos minoria, ser perseguido, ok, mas aqui sendo maioria, sabe o que é isso? É a nossa incompetência. Porque se você for ler o que disse o apóstolo Paulo, vejam, estou lendo Atos 22, 25. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali: a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato, e até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano. Os senhores, nós precisamos exercer a nossa cidadania. Isso é bíblico. Olha, um cidadão, a gente tem que virar e falar assim: olha, nós somos cidadãos brasileiros. É lícito impedir que um cidadão brasileiro escolha o seu voto? É lícito? Não, não é. Isso é cidadania. A gente tem que conhecer as leis, a gente tem que respeitar as leis. A verdade é que hoje tem gente que diz assim: o Estado é laico. Tem gente que diz: religião e política não se misturam. Mas, meus irmãos, peraí. O sujeito pode ser votado porque é sindicalista, porque é patrão, porque é ativista, porque é preto, porque é gay, porque é artista, porque é empresário, porque é empregado, porque é jogador de futebol, às vezes ruim. Só não pode por ser cristão? Só não pode por ser religioso? Isto não está certo. Meus irmãos, eu não posso perder essa oportunidade de tanta gente reunida, e estamos transmitindo pela TV, para dizer que cada um dos senhores precisa saber o que é Estado laico. Tem gente mentindo para vocês. Estado laico é uma coisa, Estado laicista é outra coisa. Presta atenção, porque você precisa saber isso bem e contar para todo mundo. Eu quero pedir desculpa por gastar tempo com essa conversa, mas é uma conversa de direito constitucional. Eu sou professor de direito constitucional, eu sou juiz federal, então eu preciso... Meus irmãos, quem criou o Estado laico foi Jesus. Ele foi o primeiro governante a falar: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quem criou isso foi Jesus, gente. Agora vejam que interessante. Neste país, César está querendo o de Jesus, o de Deus. Nesse país estão querendo tributar as igrejas. Neste país,
A Receita Federal estava perseguindo as igrejas, usando recurso, decreto, para perseguir as igrejas. E aqui de público eu quero agradecer ao presidente da República, porque ele impediu perseguição à igreja. Quero elogiar o deputado Silas Câmara, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que conduziu um esforço extraordinário. Eu não vou contar aqui, porque hoje é um dia de festa, é bom que a pregação seja curta. Mas, meus irmãos, havia muita perseguição desonesta contra as igrejas. E a Frente Parlamentar trabalhou, o presidente foi sensível, e a gente conseguiu corrigir, ainda vamos corrigir muita coisa. Então a gente tem que tomar cuidado. Irmãos, laico é o estado onde não há religião oficial nem ateísmo oficial. Se algum estado tem religião oficial ou ateísmo oficial, é um estado confessional, é o nome. Então, confessional é uma coisa, é muçulmano, é católico, é ateu, e laico é outra coisa, não tem religião. Mas laico é diferente de laicista. Laicismo é o secularismo francês, que são aqueles caras que querem expulsar Deus do espaço público. E hoje tem gente nas universidades, intelectuais, na mídia, dizendo o seguinte: não, o Estado é laico, Deus tem que ficar de fora. Estão querendo botar Deus num gueto, e você precisa saber, olha só, o nosso Estado é laico. O que isso significa? Primeiro, preâmbulo da Constituição, artigo 5º da Constituição, vai ler, o Estado é laico. Nós temos todo o direito de votar em crente. Nós temos todo o direito, a gente tem que se meter nesse assunto. Sabe por que a gente tem que se meter nesse assunto? Porque a gente tem que impedir de desrespeitar os nossos direitos de cidadão, não romano, como é o caso do Paulo, mas brasileiro. Nós temos direitos e queremos exercê-los. A gente tem direito de participar de como vai ser esse país. Por exemplo, eu quero viver num país onde o ovo de tartaruga é importante, ok? Mas óvulos fecundados de seres humanos tem que ser mais importante do que ovo de tartaruga. Como é que pode? Ovo de tartaruga não pode mexer, óvulo fecundado de humano não pode mexer. A gente tem que arrumar outra solução para planejamento familiar e para a pobreza, que não seja matar criança indefesa. E isso é um direito nosso como cidadão. Meus irmãos, nós temos que ajudar o pobre e o necessitado. Nós temos que criar um país mais justo. Nós temos que seguir aquilo que está dito em Provérbios 31. Fale em favor dos que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Fale em favor dos pobres e desamparados. Providencie que recebam justiça. A gente precisa produzir paz e prosperidade. A gente precisa, e a ministra Damares fala muito disso, defender a criança. Agora, chegando no poder, nós não podemos ser opressores. Nós não podemos jogar o mesmo jogo do outro lado. Nós temos que chegar amando e agir amando. E como vamos, sabedoria do alto, isso. E como vamos fazer isso? Como que a gente vai pacificar esse país? Senhores, a gente precisa acreditar mais nesse livro, ler esse livro e praticar esse livro. As autoridades precisam da sua oração e da sua colaboração. Eu sei, senhores, que não é fácil enfrentar tudo o que está sendo feito contra o bem neste país. Mas eu quero lhes dar uma boa notícia. Nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfão. Eu vou estar contigo até o final dos tempos. Então eu venho aqui parabenizar o presidente, agradecer o presidente, dizer que conte com as orações e com o apoio do povo que segue este livro. E eu quero dizer para vocês, sejam como Zaqueu, deixem Jesus entrar e que entre na casa toda. Sejam a mudança que vocês querem ver no mundo, sejam exemplo de cristão, sejam sal e luz. Depois, porque senão é aquela história da trave. Por que você está olhando o cisco no olho do outro e ainda tem uma trave no seu? Você abandone o pecado, você abandone a corrupção, você abandone o adultério, você seja uma pessoa diferente. E aí a gente vai conquistar o mundo. Pelo amor, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.